Josué, capítulo 13. Terras a serem conquistadas. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já é velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Estas são as terras que faltam: todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu, mas governado por 5 governantes filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Ascalon, o de Gate e o de Ecrom, também a região dos Aveus. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, as dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Ramate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá a terra de Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés, a divisão das terras a leste do Jordão. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, os chefes tinham designado. Esse território se estende de Aroer, à margem do rio Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse rio, incluindo todo o planalto de Medebá até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governa em Hesbom, e transiciona até a fronteira das amonitas. Também incluiu Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do Monte Hermon, e toda Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og e Bazã, que tinha reinado em Astarote e Edrei, que foi um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomou posse de suas terras. Os israelitas, porém, não expulsaram os jesuritas nem os maacatitas, de modo que até hoje vivem no meio deles. A tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes foi dada aqui. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, que está à margem do rio Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse rio, e todo o planalto depois de Medebá até Hesbom, e todas as suas cidades no planalto, incluindo Dibon, Bemote Baal, Bet Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Quiriataim, Sibma, Zeret-Saar, na montanha do vale, Bet-Peor, as encostas de Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Hesbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes medianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada o adivinho Balaão, filho de Beor. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados eram uma herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazer, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá,
Estendia-se desde Hesbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir, no vale do Jordão. Incluía Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Zafon. O resto do domínio de Seom, rei de Hesbom, assim que o seu território abrangia a parte leste do Jordão, até o mar de Quinerete. Essa região, com as suas cidades e os seus povoados, foram a herança de Gade, clã por clã, a metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã. Moisés dera o território seguinte. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Este foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Esta foi a herança que Moisés deu quando estava nas beiras de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. À tribo de Levi, porém, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Josué, capítulo 14. A divisão das terras a oeste do Jordão. Estas foram as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Aos levitas, porém, não dera herança entre os demais, pois os filhos de José formaram as tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não foram entregues em alguma parte da terra. Receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Calebe recebe Hebrom. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me invejou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que estiveram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me convocou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época, você sabia que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e o deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje,
Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Quiriate-Arbá, em homenagem a Arbá, o maior dos Anaquins. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Josué, capítulo 15. As terras da tribo de Judá. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendia-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zim, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passando ao sul da subida de Acrabim, profundamente até Zim, e subia até o sul de Cades-Barneia. Depois, passando por Hezron, indo até Adar, e fez uma curva em direção a Carca. Dali, continuou até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Esta era a fronteira entre eles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até o Foz do Jordão. A fronteira norte começou na Enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passando ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia, então, do vale de Açor até Debir, e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica de frente da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de En-Semes, indo até En-Rogel. Depois, subia pelo vale de Ben-Rinom, ao longo da encosta do sul, da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale Rinom, no lado do norte, do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira transita até a fonte de Neftoa, segue para as cidades do Monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Quiriate-Jearim. De Balaá, fazia uma curva a oeste até o Monte Seir, profundamente pela encosta do norte do Monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passando por Tima. Depois, seguiu para a encosta do norte de Ecrom, virou na direção de Sicrom, continuou até o Monte Baalá e chegou a Jebenel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com seus clãs, conforme a ordem dada pelo Senhor. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Quiriate-Arbá, isto é, Hebrom. Arbá era antepassado de Anak. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Anaquins, Sesai, Aimã e Teumai, descendentes de Anak. Dali levantou-se contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamado de Quiriate-Sefer. Então Calebe disse: darei a minha filha Asca por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, eleito por isso, Calebe lhe deu a sua filha Asca por mulher. Quando Asca foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe disse: o que você quer? Dá-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dei-me também fontes de água. Assim Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é uma herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que estavam no extremo sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itnã, Zefi, Telen, Bealote, Razor Hadata, Queriote Hezron, que é Razor,
Amã, Semá, Modalá, Hazar-Gada, Resmon, Bet-Pelete, Hazar-Sual, Berzeba, Biziotia, Balaá, Ijim, Azem, Eutolade, Quesil, Hormá, Ziclag, Madâmana, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo eram 29 cidades com os seus povoados. Nacéfala, Etaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim e Gederá, ou Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com seus povoados. Zenã, Radassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joctel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Lamás, Quitlis, Geredote, Bet-Dagon, Naamá e Macadá. Ao todo, 16 cidades com seus povoados. Líbena, Eter, Azã, Iftá, Asná, Nezibê, Keila, Axibe e Maressá. Ao todo, 9 cidades com seus povoados. Ecrom com as suas vilas e os seus povoados, de Ecrom até o mar. Tudo que se encontrava próximo a Asdod, incluindo os seus povoados, Asdod com as suas vilas e os seus povoados, e Gaza com as suas vilas e os seus povoados, até a tribo do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Quiriat-Sana, Quiedebir, Anabe, Estemo, Anim, Gozém, Rolom e Giló. Ao todo, 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Runta, Quiriat-Arbá, Quierbron e Zior. Ao todo, 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zefi, Zutá, Jezerel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timá. Ao todo, 10 cidades com seus povoados. Halaú, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades com seus povoados. Quiriat-Baal, que é Quiriat-Jearim, e Rabá. Ao todo, 2 cidades com seus povoados. Não deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, Cidade do Sal e Engide. Ao todo, 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguem expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém até hoje. Os jebuseus vivem ali com o povo de Judá.